Opa, entrando aqui mais uma vez ao vivo, 7:01, um minuto de atraso. Vou esperar aqui minha convidada aparecer para poder convidá-la aqui para a conversa. Então resolvi aqui me antecipar enquanto ela se apronta e apresentar aqui esse projeto de lives que eu comecei no dia 1º de maio. A convidada já está ali, já está entrando. E hoje minha transmissão é de número 54, se não perdi as contas, se não tiver me enganado aqui. E é a terceira vez que essa minha convidada me dá a honra de participar comigo. Você está ouvindo aqui o som do... Deve ser o rapaz que vende salgado, cuscuz que passa aqui na rua. Vou convidar logo. Convidado especial para finalizar aqui, que o ano de 2020 foi um ano bem... Está sendo, né? Bem conturbado, e quem estiver me ouvindo me dá um retorno aí do áudio, se estiver legal, se não tá. Vou reposicionar aqui o celular para enquadrar bem aqui. Tá ok aí o som? Aqui eu tô ouvindo ok. Tá bom então. A sua imagem, se for possível, para te focalizar melhor, dá uma inclinada para baixo da tua câmera. Melhorou? Eu queria te ver melhor, se para você tá bom. Entendeu? Dá uma inclinada assim para frente, para baixo, Ué, é para... porque pra mim eu tô me vendo normal. Como é que você tá me Sim, vendo? mas para ficar mais centralizada na tela, entendeu? Isso, porque tipo assim, a gente às vezes vê muito a parede, até o teto às vezes, e você tá bem lá embaixo. Agora ficou bom. Tá certo? Tá certo. Então, deixa eu te apresentar aqui mais uma vez para quem não te conhece. Depois eu me apresento para quem não me conhece. Vou conversar mais pela terceira vez, né, nas minhas lives com a Nayara Albrecht, doutora em ciência política. Vou passar aqui com informações suas que eu tenho aqui salvo das lives anteriores. Espero que esteja tudo ainda correto. Provavelmente já tem até atualizações, né? Pesquisadora, Laboratório de Políticas Públicas e Internet da Universidade de Brasília, membro da diretoria do Comitê de Pesquisa 38 sobre Negócios e Políticas da Associação Internacional de Ciência Política, voluntária na plataforma socialprotection.org, tem mestrado de 2015 e doutorado de 2019 em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Aí na descrição do vídeo, que depois, após a live, eu vou enviar para o meu canal do YouTube, aí tem lá as suas informações, como as redes sociais, Twitter e Instagram, para a pessoa poder entrar em contato. Então, o mais rápido possível que finalizar a live, eu salvo o vídeo e envio para o meu canal do YouTube e posteriormente também coloco na minha página do Facebook. E para quem não me conhece, sou Leandro Maia, graduado em Ciências Sociais pela UFRJ, palestrante, e vamos conversar hoje sobre as eleições municipais, né, que acabamos de ter em todo o Brasil, e a política pós-pandemia, como que será essa política pós-pandemia no Brasil, depois das eleições principalmente. Então, te agradeço mais uma vez, Nara, pela tua colaboração, boa noite e seja bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço, Leandro, pelo convite. É sempre um prazer participar das suas lives e principalmente quando é um assunto tão tendência, né, quanto a pandemia e a política, os resultados, principalmente os resultados das últimas eleições municipais. Sim, sim. Então, assim, a gente conversa sempre sobre isso, né? Toda a nossa live tem a política como pano de fundo, assim como a pandemia durante esse ano. E a política está em tudo, até depois, né? A gente vai tentar ser bem objetivo, tem a questão do tempo e, né, outras questões aí, para a gente falar sobre um tema que não é do agrado de muitos, né? Pelo menos no Brasil, infelizmente, as pessoas veem a política apenas como uma questão partidária e eleitoral, né? Só vê esse lado da corrupção, o lado dos interesses, o lado do toma lá da cá, o lado do cabide de empregos, enfim, só esse lado perverso e ruim, que é um lado real que também existe,
Mas a política não é só isso, porque vamos considerar que foram poucas conquistas que a sociedade teve ao longo da história em todo o mundo. Boa parte, pelo menos, dessas conquistas vieram através da conscientização, do movimento social, da política partidária, eleitoral, independente do sistema de governo, democracia, socialismo, enfim, independente se os partidos ou aqueles que estavam no poder eram de direita, de esquerda, de centro, né? Então, assim, ou a gente tenta aprender um pouco mais sobre isso, compreender como que funciona esse sistema, para poder participar melhor dele ativamente, não só a cada 2 anos, né? Ou a gente vai continuar, fala a gente porque tem muitas pessoas que se enquadram, eu não quero me enquadrar nesse grupo de pessoas que só a cada 2 anos é que lembram do assunto e se preparam para votar. Muitos vendem seu voto, muitos não vão votar, ou vão, ou aperta lá branco, ou digita qualquer número para votar nulo, e muitos na última hora abaixam no chão, pegam um papelzinho qualquer, ou aceitam um panfleto de qualquer cabo eleitoral que esteja na porta da sessão e pega e vota naquele ali. Não quero fazer parte disso. Então, o que você poderia nos falar sobre, basicamente, para introduzir essa questão da importância que as pessoas deveriam dar, né, à política, que está em tudo, né? Está em tudo. Política é algo coletivo, né? A política está nas empresas, né? Quando você assina um contrato de SMS da operadora, seja o que for, tá lá. Nossa política é tal. Aí a pessoa nem para prestar atenção. Que política não é só coisa de Estado, de governo. Política são regras, né? De uma instituição, de uma empresa, de um clube, de uma família. A política está em todas as relações sociais, né? Então vou deixar você agora que é especialista no assunto falar sobre isso com a nossa nosso fundo musical sonoro aqui do Apito do Trem. Na verdade, eu acho que esse é um bom assunto, um bom ponto inicial, né, para começar esse debate sobre o conceito de política mesmo. Porque, assim, uma das coisas que eu mais escutei durante a pandemia, e isso tem relação com os dois temas que a gente vai discutir aqui hoje, né, as eleições e a pandemia, uma das coisas mais frequentes que eu escutei durante esse tempo foi o seguinte: até a vacina está politizada. Até a pandemia está politizada, né? O Brasil está tão polarizado que até a questão da vacina, da pandemia, virou um assunto politizado. Quando, na verdade, esse tipo de frase só expressa a conotação negativa que a palavra política adquiriu no senso comum, né? Geralmente as pessoas... Perdão, Nayara, Sim. eu não sei se é só para mim, é como se a tua imagem, a tua tela tivesse escurecido. Você tá vendo? Aqui também, mas eu não sei o que Estranho. aconteceu. Será que não foi a sua iluminação que caiu, não, né? Não. Pô, fica complicado. Será que eu vou ter que te pedir para você entrar de novo? Porque realmente, se continuar assim, eu acho que vai sair assim no vídeo, né? E aí não vai dar pra gente ver. Você se importa, se incomoda? Não, eu não me Não sei o que incomodo. pode ter acontecido. Não sei o que aconteceu, mas preventivamente, para não acontecer de a sua imagem ficar assim, a gente não poder te ver, só te ouvir, aí eu ia te pedir para você entrar de novo. É o que me vem à cabeça, assim, porque isso nunca aconteceu assim, da imagem ficar de repente assim escurecida. Eu também não sei porque escureceu, mas não me incomoda, assim, só se estiver incomodando Vamos você. tentar? Vamos tentar de novo? Mas só essa vez. Se não funcionar, a gente vai assim mesmo. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver se eu tiro aqui e aí te convido de novo. Bom, pessoal, tive que fazer essa solicitação porque realmente estranho, né? Escureceu como se fosse um problema na câmera dela do celular, não sei. Não sei se para todos apareceu a mesma coisa. É muito ruim, né, quando acontece esses problemas técnicos que interferem, atrapalham. Então imagine um ano de pandemia, muitas pessoas precisando trabalhar, né, home office, graças a Deus para quem pôde pelo menos trabalhar de casa, e na educação a mesma coisa, muitos alunos, né, com todas as dificuldades, tiveram ali suas aulas à distância.
E com uma internet, com a qualidade que a gente tem no Brasil, que não é das melhores, fica muito difícil, né? Fica muito difícil ter uma qualidade de conexão, de conversa, para que tenha uma imagem de qualidade, um áudio de qualidade. Olha a diferença. Muito bom. Assim que espero que continue até o fim, porque é muito bom te ouvir sempre, mas se puder te ver também melhor ainda. Espero que você não tenha te atrapalhado aí a questão do raciocínio. Sobre a importância, né, da questão da política na vida da sociedade de cada indivíduo, né? Exatamente. Não, só pegando o gancho no que você estava falando sobre política ser tudo, que uma das coisas que eu mais escutei durante a pandemia foi essa questão da pandemia Sim, estar sim, sim. politizada. E eu acho que isso só Uhum. expressa a conexão negativa que a palavra É política verdade. adquiriu no senso comum, porque as pessoas Uhum. enxergam o termo politizado como se fosse algo negativo. E, na verdade, tudo Uhum. na vida é politizado, né? Porque política, É. assim, o fundamento da palavra política é o envolvimento com a polis. Então, é o envolvimento nas Uhum. questões coletivas, né? Nas questões que remetem ao público em geral. Sim. E se você para pensar, quase tudo remete ao público. Assim, quer dizer, até mesmo questões que antes a gente considerava como privadas, né? A questão da violência doméstica, por exemplo, é no fundo uma questão política, porque diz respeito a uma determinada estrutura da sociedade. Então é uma questão social, não é uma questão meramente privada. E a mesma Sim. coisa acontece com a pandemia. É natural que numa situação de uma pandemia mundial, de uma doença que atinge a sociedade como um todo, esse assunto se torne politizado, claro. Porque outra coisa que eu até escutei também durante a pandemia foi em relação à responsabilidade do presidente da República, né? Eu vi muita gente falando, não, mas o presidente não tem culpa de ter sido atingido por uma pandemia mundial. Realmente, ele não tem culpa de ter surgido um vírus, enfim, disso ter escalonado e o contágio ter aumentado e ter virado uma pandemia mundial. Mas, assim, como presidente da República, a pessoa que ocupa esse cargo também tem certas responsabilidades em relação à sociedade a gerir, né, a gestão da crise. E isso é um aspecto fundamental. Então, para mim, eu acho estranho quando as pessoas falam, até a pandemia, até a vacina virou um assunto politizado, as pessoas estão querendo colocar política em tudo, porque para mim, na verdade, é natural que a política esteja em tudo. Porque, no fundo, como você falou, tudo é político. Então, sim, a questão da pandemia é claro que é politizada, porque apesar de ninguém ter culpa direta pela situação, enfim, pelo contexto sanitário, a forma com a qual a gente vai responder à pandemia passa pela política, porque você vai aprovar certas regras. O Brasil tem um sistema público de saúde, então tudo isso vai passar pelas decisões coletivas que a gente chama de política. E eu também acho uma pena que as pessoas enxerguem isso com um olhar sempre que relaciona a política a um termo pejorativo, né? Elas veem como um mau sinal de que os assuntos estão politizados. Na realidade, é bom que as coisas sejam politizadas, porque, Uhum. assim, não tem escapatória. Por mais que a maioria das pessoas esteja descrente com a política, e isso vem de uma crise das instituições representativas, né? Cada vez mais as pessoas têm mais desconfiança em relação às instituições representativas, assim, não sem razão, claro. O Brasil, principalmente, é muito marcado por um contexto de altas desigualdades sociais, Uhum. um alto nível de desigualdade política e vários escândalos de corrupção. E isso afeta a percepção pública sobre as instituições, principalmente as instituições da democracia. Mas, assim, é uma pena de qualquer forma, porque a política é incontornável. Qualquer coisa que a gente vá decidir para a sociedade em geral vai passar por uma decisão coletiva dentro das instituições políticas. Então, não tem como escapar da política. Ela é uma questão incontornável e é óbvio que a pandemia está politizada, porque as respostas à pandemia, por mais que seja uma crise sanitária, ela tem efeitos sociais, econômicos, inclusive políticos. Humanitários, né, até, né? Sim, humanitários também. Então, desde o início da pandemia em março, eu tinha alguns planos para esse ano, né? Como ir até as escolas, principalmente escolas públicas da minha região, para levar a proposta do meu trabalho como palestrante, né? Sobre diversos temas
da juventude e tudo mais. E de repente tudo foi alterado bruscamente e eu não tenho ainda não estou lecionando, né? Estou aguardando em um futuro concurso para ser convocado e por ser aposentado, já como por invalidez, então eu tinha, de certa forma, uma segurança para que eu pudesse ficar em casa, mas eu desenvolvo várias atividades, né? Eu presto vários Uhum, serviços, então, assim, eu não fico acomodado com isso. Mas eu uhum. pensei, poxa, eu vou me ocupar meu tempo agora como? E comecei a fazer algumas transmissões assim, espontâneas, pelo Facebook, fazia do quintal de casa mesmo, e comecei a falar sobre toda essa questão. Aí depois de ter sido convidado para uma live, eu tive essa ideia, por que não eu mesmo começar a fazer isso? E a coisa foi se desenrolando e acredito que eu vou tirar um bom aprendizado de tudo isso, né? E me programando já para o ano que vem, eu já tenho uma direção maior. Claro, quem tiver interessado em conversar comigo pode ser pessoa de qualquer profissão, área, estudante, não importa. Mas eu vou tentar direcionar para essa área mais política, social, né, das ciências sociais, né, da ciência política, da sociologia, que é a minha área. Então, eu vou tentar organizar isso, né, ter um quadro, vamos chamar assim, de colaboradores fixos que a gente possa alternar. E você já está, né, sabe disso, previamente convidada para fazer parte disso, porque por mais que eu tenha me expressado nas redes sobre isso, eu deixei o meu lado mais de indignação um pouco de lado. Olha só, perdoa pela, pela redundância aí, mas chega um momento que não tem como a gente fingir que está tudo bem, né? Tentar ser, entre aspas, o politicamente correto. Não, não vou me expressar, não vou me posicionar para não ninguém se ofender, para não fazer inimizade, mas não tem como. Acho que se a pessoa que for uma pessoa consciente e racional, ela pode discordar de mim plenamente, mas me respeitar e vice-versa. Não é por isso que eu vou deixar de falar o que eu penso, o que eu aprendi na academia, o que eu aprendi, né, na vida, na militância e tudo mais, para colocar os fatos. E, claro, vai ter minha opinião, obviamente, mas vai ter os fatos, né, as estatísticas, as notícias que correm o mundo. Então, assim, eu vou procurar exercer esse papel, né, de conscientização também. E, assim, quem acredita na gente, quem confia, quem tem o pensamento crítico, vai verificar, vai averiguar as informações que eu vou passar e cada um vai buscar aquilo ali. Eu não tenho intenção de doutrinar ninguém, de trazer ninguém para o meu lado, seja ele qual for, mas trazer, ó, os fatos são esses, aqui tem as fontes, cabe a você pensar e ver qual é a razão, quem tem razão, o que faz sentido, né? O que faz sentido para você? Defender algo que você está vendo que não está tendo nenhum resultado positivo para a sociedade como um todo, porque resultado positivo para um grupo ou outro às vezes acontece, né? Ah, beneficiou a minha classe, a minha categoria, a minha família, aí eu fui beneficiado de alguma forma. Mas não é isso que a gente está falando. A política é o coletivo. Então a gente tem que pensar na nossa cidade, né? Políticas públicas que atendam o cidadão de modo geral, principalmente os mais carentes, com aquilo que é essencial. Saneamento básico, asfalto, saúde, educação. É isso, iluminação pública e por aí vai. Em nível estadual, é o serviço de abastecimento de água e tudo mais. Transporte público e por aí. E no nível federal tem a questão, né, da previdência, das leis trabalhistas e da questão tributária e tudo mais. Então as pessoas têm que pensar no coletivo. Porque tem pessoa, esse pensamento que está muito. Não vou nem falar da questão do radicalismo, do extremismo, né, da questão da agressividade, da violência. Mas assim, pessoas que a princípio não precisam tanto do Estado, do governo, de políticas públicas, têm seu bom emprego, renda, né, tem seu comércio, seus bens, sua herança, né, seus milhões, enfim, são pessoas que têm muitos empregados, têm empresas, a princípio não precisam tanto e mesmo numa crise elas conseguem até se sair bem, entre aspas, é verdade? Então, assim, a gente tem que deixar de lado esse pensamento individualista e egoísta. Não, a minha situação tá boa, estou crescendo na pandemia, então não importa, né? Milhares de mortes, minha empresa continua crescendo, ou cresceu agora porque eu presto, faço entrega, trabalho com logística, né? E nesse período aumentou muito nas vendas pela internet, aumentaram exponencialmente. Eu já fazia bastante, praticamente. Tudo resolvo online, porque para mim é mais prático e tudo mais. Mas não é por aí, né? Não é porque em algum momento, minha situação tá bem estável em tudo, não estou precisando de nada, não estou carente em nada, então não vou, eu vou deixar de defender políticas públicas
que olham para o meio ambiente, para o social, né? Para assistência social, para segurança pública e tudo mais. Não, tem que pensar no coletivo, mas muitas pessoas não foram educadas, não cresceram nessa cultura, né, da empatia e tudo mais, do que é o social. Então a gente tem que tentar trabalhar isso para quem esteja disposto, né, a saber o outro lado. Ah, eu só conheço a minha realidade, que é de classe média alta e de viagens, então não conheço o lado do povo que sofre, da pessoa que está em situação de rua e tudo mais. Eu não costumo radicalizar nesse sentido, generalizar. Ah, todo mundo que é pobre, é simples, é trabalhador, necessariamente é humilde, é bom, é, é honesto e tudo mais. E nem o contrário. Eu tento fazer essa contraposição. E nem todos que estão no outro lado, né, lá em cima, na pirâmide social, é individualista, é egoísta, não tem sensibilidade com a questão humana, social. Não, tem essa tendência. Porque tudo tem a ver com a criação da pessoa, né? Onde ela nasceu, em que circunstância, em que situação social, econômica, cultural, e ela vai defender mais aquilo que faz parte do mundo dela. Então vamos tentar conhecer a realidade do outro, né? Ver a realidade do outro. Então eu vejo muito para esse lado mais humano, né? Apesar de ver absurdos, vou citar aqui um pensamento uma live que eu assisti esses dias no canal um dos canais que eu sigo. Eu nem costumo falar assim em rede social de coisas que eu assisto e tudo mais, porque tem pessoas que nos julgam por tudo, né? Por questões morais e etc. Então eu tento, algumas coisas eu mantenho no privado, compartilho na intimidade para amigos, mas eu vou falar um canal que é um canal que leva informação, reflexão, tem as referências, as fontes deles, e muito interessante. Entrevistaram a Márcia Tiburi esses dias, né? Que é uma filósofa, uma escritora, e ela fala o seguinte sobre o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ela disse: eu não consigo ter raiva nem ódio dele. Eu tenho pena. Eu tenho empatia porque eu, tipo assim, entender que ele faça o mal, sim, em muitas questões e ações, mas ele tem um problema que dá para identificar, né? Já ouvi psiquiatras, especialistas, né, de várias áreas falando que ele tem traço do perfil psicopata. A pessoa insensível, né, à dor humana, a vida e a morte não tá nem aí. Todo mundo vai morrer mesmo, então não vamos nos preocupar com saúde pública, com nada. É dinheiro, economia. Quem está vivo e saudável e é rico vai continuar crescendo e gastando seu dinheiro lá fora, né, viajando, comprando, e o pobre trabalhador vai muito mal comer, sobreviver e vai morrer mesmo, e vamos esquecer essa coisa da política pública, do Estado. É cada um por si, né? É cada um por si. Você teve sorte na vida, recebeu herança, e o pobre é vagabundo, o mendigo é vagabundo, e por aí vai. Essa coisa absurda que a gente está vivendo nesse momento de negação da ciência, né, dos fatos, e uma coisa inimaginável. É uma coisa assim que parece que às vezes é um pesadelo que a gente está vivendo, né? Então assim, mas eu tenho dificuldade de deixar um pouco esse meu lado do temperamento emocional de lado e falar mais de uma forma mais que as pessoas se compreendam, entendam que aqui não tem ódio, não tem defesa de um lado por interesses pessoais. É uma questão de uma consciência social coletiva, né? E falando numa polarização, né, que a gente está vivendo, principalmente quando a pessoa usa a religião também, né, para se promover, para defender seus interesses e para jogar uns contra os outros. Você, quando fala em nome disso, em nome de Deus, por exemplo, para atestar que você está certo, que você foi enviado, que você foi escolhido, então você veio para salvar, você veio para combater a corrupção, como se a gente estivesse vendo que continua da mesma forma ou pior. Então eu não estou aqui para defender, não sou advogado de ninguém, né? Eu defendo ideias, né? Se alguém faz parte daquela minha ideia, se for o caso, eu vou defender, né, e acreditar naquela pessoa. E nem para demonizar ninguém também, crucificar e nem condenar ninguém. Mas as atitudes das pessoas a gente vê. A gente tem como verificar que não está sendo correto. É só a pessoa estudar, pesquisar, que vai ver os retrocessos que o Brasil está tendo. De perdas, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, assim, às vezes até eu tenho dificuldade
ter uma linha, não, eu vou seguir essa linha de raciocínio para concluir este tipo de pensamento. Porque às vezes a coisa vem de uma forma muito espontânea. E isso que eu quero trabalhar mais no ano que vem. Ter uma linha, um tema, um assunto, e ó, vou começar, desenvolver, terminar. Não quer dizer que um assunto se encerre, mas pelo menos concluir um raciocínio para que fique mais claro. E eu vou deixar você falar para ver se, dentro de tudo que eu falei, assim, que foi muito mais até de desabafo, de exposição de indignação, do que de uma linha. Ó, eu quero falar sobre isso para que você compreenda isso e isso. Aí você, eu acredito, tem mais condições de sanidade mental nesse momento do que eu, para poder até falar assim, para a pessoa que é leiga, vamos falar para um leigo, aquela pessoa que, o que é política então? Me explica qual a importância, a origem disso. No Brasil, como a gente pode fazer então para que as coisas melhorem? Vamos pensar positivamente. Acredito que vai mudar alguma coisa. O que eu faço? Vamos pensar dessa forma. Quem não está concordando com o que está aí sendo posto, né? A cada dia sobre o decreto, alguma coisa qualquer, o que fazer? Como fazer? Porque para quem não quer nos ouvir e já tem sua mente cauterizada e já definidas ideias e radicais, não adianta. Não adianta um livro, uma palestra, um curso, alguém especialista falando sobre aquilo. Não adianta um médico. Então daqui para frente vai ter pessoas que quando se sentirem mal, não vou no médico. Eu não vou confiar na ciência. Ele vai querer me empurrar um remédio lá que eu não vou confiar no exame então mais. Não vou deixar ninguém me tirar sangue, fazer um exame porque né? Pode me implantar o chip, podem roubar meu órgão, não vou mais fazer cirurgia. Sabe, tá uma paranoia que não faz sentido. E só quem está defendendo esses pensamentos está defendendo por causa de interesses específicos. Se fosse generalizar, eu até concordar, faz sentido. Então nega a ciência como um todo. Não tome nenhum remédio, né? Não compre nada da China, não use nada da China. Olha a sua etiqueta de roupa, olha o seu eletrodoméstico aí, seu item de eletrônico. Se tiver um carimbozinho made in China, joga fora. Vamos então levar ao pé da letra tudo para que seja coerente. Né? Assim como aquela pessoa que fala que a política é ninguém presta, tudo corrupto, então ninguém presta. Não pode existir, de repente, um salvador da pátria, um semideus que vá levar todos para um certo caminho. E quando a pessoa fica sempre repetindo aquela frase da verdade vos libertará, não é simplesmente a crença num versículo bíblico na verdade, não. A pessoa, na verdade, ela está por detrás disso o seguinte comando mental. Eu sou a verdade e eu vos libertarei. Me sigam. Só falta dizer isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o próprio Cristo que vocês dizem que servem. Isso me deixa muito triste. Pessoas de bom coração, pessoas de fé, humildes, de repente você vê um discurso, um comportamento totalmente incoerente com o amor, né, com a paz que se prega, com as questões todas que nós sabemos, né, de compaixão e tudo mais. Então, assim, vou deixar você falar até o final, porque senão eu vou muito mais aqui mostrar minha indignação com tudo isso que está acontecendo. Então, fica à vontade. Não, mas eu acho que mostrar a indignação, ela é natural e é necessária. Assim. Eu acho que as pessoas confundem um pouco. Por exemplo, essa própria questão da polarização que você citou. Quando as pessoas falam que a sociedade brasileira está polarizada, elas enxergam a polarização como se fosse algo intrinsecamente negativo. E na realidade não é. Assim. Você tem uma divergência de opinião entre duas opiniões, enfim, ou mais. Não é uma coisa, um aspecto necessariamente negativo, né? Como eu falei, a política não é negativa, é o jeito que faz política que pode ser positivo ou negativo. A política é inerente a qualquer sociedade, porque senão como você vai resolver as coisas sem política, né? Sem uma estrutura de decisões coletivas, mas nesse sentido geral mesmo. O que é negativo é o excesso em relação à polarização, no sentido de que uma democracia pressupõe divergência de opiniões. Isso também é natural, né? Você ter a possibilidade de contestar, você ter o direito de se opor às decisões, isso é natural a qualquer versão mínima de democracia. O que as pessoas às vezes confundem é a definição de adversário político com inimigo, né? Dentro de uma democracia pluralista, você pressupõe a existência de adversários. E qual que é a diferença entre adversários e inimigos? É que o adversário eu respeito e tolero a existência.
Então, assim, a gente tem divergências de opinião, mas a gente se respeita mutuamente e se tolera. Agora, o inimigo não. O inimigo, ele é visado para destruição, né? Você sempre visa eliminar o inimigo. E o que a gente tem acompanhado nesse processo da política, inclusive nesse movimento anti-ciência, que é um reflexo disso também, é isso, é uma política do ódio, né? De eliminação, assim. É um discurso que fala que vai eliminar todos, entre aspas, os vermelhos da esplanada. É um discurso que visa eliminar realmente grupos e minorias, assim, que vai contra a existência de grupos e minorias. E esse é o problema maior, né? E para mim o movimento anti-ciência ele só acompanha essa tendência que não é uma tendência exclusiva do Brasil, mas é mundial, no sentido de ascensão de líderes populistas, no caso de extrema direita. Então você tem o populismo, ele é um fenômeno político que se caracteriza pela mobilização das massas por um líder carismático. E quando eu falo carismático, eu falo no sentido weberiano, né? Max Weber era um sociólogo que se dedicou aos estudos da política, da economia e do direito. E ele definia a liderança carismática como alguém que consegue fazer com que as pessoas obedeçam devido a características pessoais. Então, por exemplo, o Lula ele é um líder carismático, na medida em que as pessoas elas gostam dele, elas seguem o que ele fala por causa de características pessoais dele, seja por causa de simpatia ou o jeito que ele trata as pessoas também, ele é bastante popular, né? E o populismo ele se caracteriza pela existência de um líder carismático que mobiliza essas massas e o que é esse discurso anti-establishment? É um discurso contra a ordem vigente. Então, se antes você tinha uma ordem que prezava pela ciência, que valorizava, né, o saber acadêmico, o conhecimento e tudo mais, um líder populista ele vai contra essa ordem. Então, ele vai ter um discurso provavelmente anti-ciência, anti-pesquisa, anti-mundo acadêmico, que é o que a gente tem acompanhado como tendência mundial, inclusive, né? A ascensão de líderes populistas em diversas regiões, não só no Brasil. Mas, voltando ao tema da live em si, que é sobre pandemia e eleições, eu acho que a tendência já está revertendo um pouco, né? A pandemia mostrou, assim, não mostrou, acho que até reforçou a importância que a pesquisa e a ciência têm para a sobrevivência da humanidade, a importância de investir em pesquisa e teve seus efeitos políticos, né? Essa questão. A gente acompanhou as eleições dos Estados Unidos e o Trump perdeu, o Biden ganhou. Então foi um líder populista. Será? Sim. Muitos ainda questionam, né? Não, a questão assim, a coisa é tão absurda, não, isso não é possível, não vou aceitar esse resultado. Mas é porque também é uma característica do líder populista, né? O populismo sempre tem um risco de cair no autoritarismo, porque esse discurso anti-ordem também é um discurso anti-oposição. E o direito à oposição é um direito de uma versão, inclusive, mínima de democracia, que é a democracia representativa e liberal. Então, a partir do momento que o líder questiona essa oposição, você tem um risco à democracia, né? Que é o que até o Steven Levitsky fala e o Daniel Zivlar falam no How Democracies Die, Como as Democracias Morrem, que foi um livro que virou best-seller nos últimos anos e que descreve justamente esse fenômeno que eles chamam de populismo autoritário, que é uma combinação entre populismo e um discurso autoritário de subversão das instituições democráticas. Então é isso, mas a tendência já tem se revertido. Assim, você falou da contestação, mas até líderes republicanos já reconheceram a vitória do Biden, o que mostra novamente a força das instituições democráticas, mesmo em um período de crise. Assim. Então, a pandemia tem tido seus efeitos, inclusive nos resultados políticos. Aqui no Brasil, saiu uma matéria recente no El País também, que argumentava que grande parte dos líderes que tinham um discurso pró-ciência conseguiram ser eleitos nas últimas eleições municipais. Então, o que reforça justamente isso, que a pandemia mostrou a importância que a ciência, na verdade, reforçou, né? Porque isso já estava mais que demonstrado, mas a importância que a ciência e a pesquisa têm para questões básicas, porque, afinal, sem pesquisa, sem ciência, não tem vacina, e aí tem pandemia e confinamento por tempo indeterminado.
Então, assim, as eleições municipais já tiveram um pouco dessa tendência também. Eu acho que muitas pessoas estão sendo eufóricas com os resultados eleitorais de um lado ou de outro, né? Tem muita gente que fala na vitória do bolsonarismo ou então na derrota do bolsonarismo, assim, não teve nenhum nem outro. Tá muito cedo para prever o cenário de 2022, né? Eu até costumo falar que eu não gosto muito quando as pessoas me perguntam para fazer previsões para o futuro. Até a gente colocou como título da live política pós-pandemia, né? Mas eu acho que mesmo os cientistas políticos não têm ferramentas suficientes para prever o futuro. Assim, o que a gente pode fazer é trabalhar com cenários. E eu até costumo dizer que eu não sou vidente, né? Sou cientista político. As pessoas me pedem essas previsões. Inclusive, se eu fosse vidente, eu não seria cientista política, provavelmente eu seria outra coisa. Sim. Mas, enfim, o que as eleições municipais mostraram, na verdade, é que candidatos que foram apoiados explicitamente pelo Bolsonaro não lograram ter sucesso eleitoral, né? Um caso Sim. paradigmático nesse sentido é a cidade de São Paulo, que o Bolsonaro Uhum. declarou apoio explícito ao candidato Celso Russomano e ele não conseguiu nem ir para o segundo turno. E aí São Paulo teve uma surpresa adicional, que foi o Boulos, candidato Uhum. do PSOL e de esquerda, nesse contexto anti-esquerdismo, né, que a gente tem vivido, no segundo turno para a prefeitura da maior capital do país, inclusive do centro financeiro. Então, assim, foi uma surpresa o Boulos ter ido para segundo turno, mesmo assim ele perdeu, né, para o atual prefeito, que é o Covas. E o Rio de Janeiro também teve uma situação similar, mas o Crivella chegou aí para o segundo turno, mas perdeu para o Eduardo Paes, e o Crivella também era o candidato que as pessoas associavam ao bolsonarismo. Então, isso já mostra que não pode ser visto como uma derrota também, porque tem um movimento de apoio ainda forte, né? Os índices de aprovação do governo não estão tão baixos quanto o esperado, mas também não pode se dizer que houve uma vitória do bolsonarismo nas eleições municipais. Por outro lado, tinha muita gente falando também da derrocada do Partido dos Trabalhadores, né? E, na realidade, assim, realmente o PT não logrou também eleger candidatos para o executivo nas principais capitais, mas continua tendo relevância no cenário político, assim, conseguiu manter cadeiras no legislativo e em São Paulo, inclusive, perdeu menos cadeiras do que o PSDB. Então, é uma tendência geral, na verdade, que os partidos mais tradicionais, principalmente PT e PSDB, que moldaram muito as identidades coletivas no Brasil, né, tiveram uma caída nos últimos anos, principalmente por causa desse discurso anti-ordem, ou seja, a gente elegeu um outsider, né, considerado outsider para a presidência da República, justamente com base nisso, que um outsider faria diferente da política tradicional, que é diferente dos outros. Então, assim, os partidos tradicionais tiveram um decréscimo, mas inclusive partidos de direita também, como o PSDB, e partidos de centro e direita conseguiram ter mais cadeiras, né? Teve outros partidos de centro e direita que ganharam mais cadeiras no legislativo. Então, o cenário para 2022 ainda está incerto em relação a isso. Sim, sim. Então, Foi o partido eu com mais acompanho. prefeitos eleitos? Você tá vendo alguma estatística aí? Eu ia buscar aqui alguma coisa que eu tenho, mas fala aí, fala. Em relação a dados, o MDB ele foi o partido com mais prefeitos eleitos, o que volta para aquilo Uhum. assim, de maior predominância de partidos de centro e direita, né? Só reforça essa tendência. Mas assim, eu sempre digo também aquele velho ditado, que na vida a gente só tem três certezas, né? A morte, o pagamento de impostos e a presença do MDB no governo. Então é um partido de estilo catch-all, que a gente chama, que é um partido Eu que só visa. discordaria de uma coisa. Tem gente que não tem certeza de pagar impostos, mas infelizmente. Não, a existência de impostos, para mim, é uma certeza. Sim, Se a pessoa vai sim, eu digo assim, sonegar ou não, é outra coisa. o que dizer sobre, né, se todo mundo pagasse, né, pelo menos de forma justa, estaria bom, mas tudo bem.
Então, o que você falou também, eu estava acompanhando sobre essa questão né, de quem cresceu mais, quem cresceu menos, mas isso aí acontece, essas ondas, né, vamos chamar assim, e alguns analistas veem de uma forma como se pelo menos assim não houve uma vitória expressiva, pelo menos, né, dos candidatos apoiados pelo presidente por essa ideologia, que se tivesse acontecido em massa, sabe-se lá o efeito disso, né? Então, assim, acho que houve realmente. Justamente porque as pessoas não têm uma coisa que eu ia pedir para você, se você quisesse, falasse brevemente, que eu ainda pretendo falar sobre isso um bocado, para que as pessoas pelo menos entendam. Ela pode continuar pensando da mesma forma, concordando ou discordando, achando que um lado é o mal, o outro é o bem, um é Deus e outro é o diabo. Mas por que que existe o que é ser de direita e de esquerda? Né? Não tem a ver com ser destro ou canhoto, certo ou errado. São ideologias diferentes, que têm um sentido, né? Um objetivo, vamos colocar assim. A pessoa tem direito de defender um lado ou outro, mas pô, quando a pessoa defende sem saber de fato o que significa aquilo, e às vezes comete grandes injustiças, né? E aí, se você pudesse simplificar assim, o que é, por que surgiu isso, para que a pessoa se coloque, não, realmente, pelo meu padrão social e tal, eu defendo isto. Ok. Agora, quando a pessoa está em outro lugar e defende algo que na verdade vai contra ela, é incoerente, a gente se preocupa com isso, né? Então, mas essa é uma discussão muito grande para uma live. Assim, a diferença entre esquerda e direita surgiu na Revolução Francesa, mas modificou muito em relação no decorrer do tempo. E é Sim. diferente também dependendo da região. Então, o que é esquerda no Brasil assim, não é a mesma coisa de ser esquerda nos Estados Unidos, entendeu? No geral, as pessoas associam esquerda com a defesa da igualdade e a direita com a defesa da liberdade. Mas, na minha visão, eu vejo mais que esquerda e direita entendem os conceitos de liberdade e igualdade de forma distinta, né? Tem outros autores que associam a nível de intervenção estatal, mas eu não acho esse um bom critério para distinguir o que é esquerda e Uhum. direita. Assim, eu, por exemplo, me classifico como esquerda porque eu não acredito nessa ideia de sociedade meritocrática. Eu não acho que dá para você separar o que é esforço individual e o que é, sei lá, questão de sorte e de loteria genética. Então, eu Uhum. acredito numa sociedade que se baseia pelo princípio da igualdade distributiva e com certas Sim. demandas identitárias que são, no Brasil, bandeiras da esquerda, assim, no contexto brasileiro, tô falando. Tipo, questões relacionadas a gênero, sexualidade, a raça. Isso, para mim, deveriam ser questões levantadas por qualquer indivíduo, da esquerda à direita. Mas, Uhum. infelizmente, no Brasil, Uhum. são pautas que se identificam com a esquerda, né? Nas eleições passadas, eu vi muito esse Sim. discurso também o país na lama e vocês preocupados com racismo, homofobia e não sei o quê. Claro, porque isso tem que preocupar realmente. Tem gente que não tem nenhum luxo de se preocupar puramente com questões econômicas, que além do Uhum. peso da classe social, sofre opressões por outras variáveis, como sexualidade, gênero e raça. Então é absurdo que direitos humanos tão básicos sejam pauta da esquerda, mas a verdade é que no Brasil essas pautas são mais levantadas, essas bandeiras são mais levantadas pela esquerda, né? E por uma ala da direita que se classifica como libertária ou como liberal igualitária, assim, tem também, mas eu vejo que são pautas mais levantadas assim por políticos que classificam como esquerda. Claro que, como eu falei, a Uhum. divisão entre esquerda e direita é difícil, mesmo porque são muitas questões. Então, às vezes, você pode se identificar com uma posição mais de esquerda em um assunto e uma posição de direita em outro assunto, né? Você tem o âmbito econômico e tem o âmbito social dessas questões consideradas mais morais. Então, tem pessoas que são conservadoras tanto economicamente quanto moralmente. Tem pessoas que são liberais moralmente, conservadoras economicamente. Então, isso varia. Por isso que eu acho complicado falar Sim, sim. em É, direita e esquerda, né? não, é porque o que complica mais não é existir isso, né? As pessoas não saberem o que trata, mas
os extremismos, né, os opostos, e como você falou, considerar o outro como inimigo. Porque eu posso muito bem ter uma concordância, fazer um acordo com alguém que discorda de mim em muitas questões, né? Mas a gente encontra um meio termo. Mas quando há esse radicalismo, não, eu não vou abrir mão porque tem que ser do meu jeito, e o outro também da mesma forma. Então a coisa não avança. Ou, quando um grupo domina sobre o outro, ele acaba vencendo na imposição ou numeral, né? No caso de uma votação, e não se pensa na sociedade, o que é melhor, o que o Brasil tá, o que o país está precisando. Não. Vence aquela maioria, mesmo que essa maioria tenha uma defesa de direitos de quem não precisa tanto de direitos, vamos colocar assim. Então, assim, é claro que é muito complexo, isso daria assim, uma aula, né, um curso Sim, completo. exato. Isso é interessante. Tenho amigos que já tiveram essa proposta. Poxa, vamos tentar colocar em prática aí um curso sobre política para ver quem se interessa, vamos fazer, começar gratuito. Porque assim, a pessoa se posicionando, me encontro aqui. Pelo menos eu sei né, o que se trata e vou poder defender melhor isso, ou pelo contrário, não, agora eu percebi que não faço parte disso aqui, eu estou do outro lado e estou defendendo uma pauta que é contra a mim, contra a minha classe, contra a minha origem, vamos colocar assim. Porque assim, não existe essa coisa da não deveria existir, né? Os trabalhadores têm que são inimigos do patrão, do empresário, o rico contra o pobre. Poxa, não deveria existir isso, né? Assim que houvesse domínio, né? E sempre vai ser do mais poderoso, óbvio, em número e tudo mais. Então, assim, enquanto a gente tem essa democracia que nos permite votar, escolher bem ou mal, a gente tem como diminuir essas desigualdades que num país como o Brasil, com tanta desigualdade, tanta pobreza e tudo mais, é que espanta mais a ver essa questão toda, essa problemática, que deveria ser assim, poxa, quem que está me defendendo meus direitos? Não só a minha liberdade individual, mas o direito coletivo, a questão do trabalho, a questão da saúde pública, da educação, o transporte, uma segurança pública que não pense só na questão da, da polícia, da violência, né? Que quem sofre mais com isso, né? É o pobre, porque não é o mesmo tratamento que tem o rico do pobre. Então a gente sabe disso. Então, assim, num país que tem uma outra realidade social, mais bem desenvolvido, com pouca pobreza, pouca miséria, pouco analfabetismo, poucas pessoas vivendo nessa forma tão precária, seria natural que se tivesse uma outra defesa. A gente não precisa tanto do Estado, né, de benefícios, de assistencialismo, de socorro, vamos colocar assim, porque temos um país bem desenvolvido e tudo mais. Mas não é a nossa realidade. Então isso que espanta, né, um país onde tem a maioria negra, pobre, trabalhadora, a maioria de mulheres, né, e o machismo predomina em tudo, na política, né, aquele discurso machista, né, as atitudes racistas, as atitudes contra a diversidade, que você pode até acreditar em algo, mas você não pode impor, né, que a sua ideologia moral, ética, religiosa, etc., seja aquela que tem que ser colocada como uma obrigação. E aquele que não quiser seguir vai ser penalizado, punido, preso, torturado, eliminado. Isso que a gente acaba vendo. E assim, como eu penso que tem uma cultura, assim, a gente tem um pouco de preguiça de ler, de aprender, de pesquisar, de observar, de questionar, de verificar tudo. Então, eles se valem, aqueles mal intencionados, né, se valem disso, para disseminar e pulverizar tudo que é mentira para atender seus interesses. Então, não tem ética. Tem um lado da história aí da política que não tem ética. É tudo para ganhar. Não importa se vão morrer, se é mentira. Então, as pessoas tinham que ter esse discernimento. Pô, quem é que está sendo verdadeiro e sincero, pelo menos? Porque, assim, não vale tudo. Se vale tudo, tem uma coisa errada. Então, assim, tem pessoas boas e más, vamos colocar ruins, ou honestas e desonestas em todos os lugares. Todos os espaços, meios, né? Em todos os partidos, todas as igrejas, empresas, clubes, famílias. Então, a gente não devia ser rotulado, a gente não devia ser rotulada. Essa pessoa faz parte desse grupo, então ela é boa ou ela é má? Ela é honesta ou desonesta? É bandida ou não é? Não é tão simples assim. Pessoas às vezes estão infiltradas propositalmente em outro grupo. Isso acontece. Então, assim, é um trabalho que eu pretendo desenvolver isso e
Gostaria de poder contar contigo de alguma forma para trazer aqui as visões diferentes. Ó, esse, né, tem esse pensamento e esse pensamento. Essa ideologia, essa política e essa. E aí você se encontra aonde? Né, os regimes políticos, existem esses regimes políticos, não tão assim, onde surgiu, mas assim, na prática, para o Brasil, na nossa realidade. O que que isso aqui significaria? O que que esse grupo defende, né? Quais são as pautas, como você falou? E aí a pessoa própria, ela vai poder ter clareza, eu me identifico dessa forma, né? Se a pessoa é negra, é mulher, é pobre, é transexual e por aí vai, ela tem que buscar quem a representa. Para ser mais, né, mais prático, quem me representa? Os meus direitos, não se trata de privilégio, os meus direitos, né, de ir e vir, mas de ter. Se eu não estou trabalhando, eu não tenho família, eu não tenho quem me sustente, então eu tenho que ficar na rua largado porque eu não mereço, né? A sorte me deu isso, então eu tenho que ficar na rua. Não, o Estado tem que dar o mínimo. Então, assim, muitas discussões, claro. E sabemos que assim como tem aproveitadores de um lado, tem do outro. Assim como tem aquelas pessoas que vão se contentar com esmola ou com benefícios assistencialistas e não querer crescer na vida ou melhorar. Esse é um direito dela. Se a condição dela social e econômica é de miséria, que seja. Da mesma forma, o pior são os aproveitadores do outro lado, que estão ricos, enriquecendo às custas de tudo isso e estão se aproveitando, né? Na sua negação, né? De acordos e coisas ilícitas com o poder público. E isso não choca tanto mais, né? Parece que tem um grupo que usa usa um discurso de como se o outro lado é para ser mal visto, né? E sendo que esse lado, que é o lado do pobre, do mais necessitado e tudo mais, é o lado mais prejudicado sempre. E é o lado que não está sendo defendido, muitas vezes. Né? Então, assim, eu pretendo futuramente elencar todas essas ações dos últimos 2 anos, medidas, decretos, leis e tudo que foi acontecendo, para que as próprias pessoas, não, realmente a coisa está pior. A coisa piorou. Inflação, salário, poder de compra, para tornar aquilo mais fácil da pessoa né, distinguir. E ela verificar. Ela pode ter simpatia ou antipatia por quem ela quiser. É uma outra questão. Uma outra questão, a teoria que eu tenho grande parte das pessoas da sociedade não se pauta na questão da razão, o que faz sentido para mim ou não. É aquilo, eu não vou com a tua cara, então não importa de que lado você esteja e se está fazendo até o bem. Não vou com a tua cara e eu quero te destruir. No mínimo te bloquear. E do outro lado também, eu simpatizo muito com essa pessoa, ela é minha amiga, então ela pode até no caminho errado fazendo. Se eu vou ter vantagem com isso, então será que está certo para o coletivo? Então, assim, é uma hipocrisia também muito grande, né? Que a gente vê cada vez mais. O discurso demagógico, né? As pessoas tinham que saber identificar melhor isso. O que está sendo ali? O que pode estar por trás? As pessoas não acompanham, né? As pessoas não acompanham o que seus vereadores estão votando, quem participa ou não, quais as leis, o que estão defendendo. É tanta coisa que acontece na sua rotina e as pessoas depois são surpreendidas e não se manifestam. A sociedade tá muito assim acomodada, parece que conformada com tudo e até quando, né? Vai haver uma indignação coletiva. Poxa, infelizmente mais uma vez aí a sua imagem, não sei por que escureceu de novo igual aquela hora. Eu acho que é porque minha bateria tá acabando, mas assim, para Será? finalizar, eu acho que não é uma questão só de preguiça ou de má vontade, Leandro. Eu acho que é difícil Sim, julgar. não, eu digo que tem tudo. Não, É, quando eu falo assim, às vezes eu deixo claro, às vezes não. Tipo assim, não estou generalizando. É o parte do problema, né? É parte do problema. porque assim, tem que pensar que a gente vive num contexto, muita gente trabalha oito horas, é o que a CLT diz, Sim, mas não, tem tudo mais, isso, e tem tudo aí a isso. pessoa ainda tem que ter o trabalho para se dedicar à política. Assim, não é todo mundo que tem o privilégio de se dedicar à política, claro. Mas eu acho que assim, não dá para desistir da política, né? É uma coisa incontornável. Se a gente não tomar e não participar das decisões, elas vão ser tomadas por quem participa. Então, é uma luta realmente constante. E quanto ao resto, eu tendo a acreditar bastante no Criolo, né? Quando ele fala que as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Eu acho que isso Sim, descreve sim. bastante os últimos anos que a gente tem vivido. Ah, rapidinho, só deixa eu perguntar, quanto que tá da bateria aí?
Eu não consigo enxergar fora do aplicativo, mas a última vez que eu Ah, olhei estava é. menos de 10%. Deixa eu agradecer a todos que deixaram aqui comentário, aos que entraram ou saíram, permaneceram. Não dá para falar o nome de todos. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho aqui, pegar aqui, copiar, pegar o nome de todo mundo. E esse aqui é o início de uma conversa, de mais uma conversa, creio eu, que a gente pode continuar depois, né? E que a gente continue, né? De uma forma organizada. Eu acho que fica mais fácil para todo mundo, né? Quando a gente se organiza, Uhum. uma coisa didática e tudo mais, que é uma intenção que eu tenho, para que não fique algo solto só de uma conversa que, né, as coisas fluem, né? E nem todo mundo Sim. pôde acompanhar tudo. Mas eu te agradeço a questão do tempo também que tu falou, e é que a coisa vai, né? Quando a gente percebe, parece que o tempo voa, né? E te agradeço mais uma vez e depois, futuramente, eu quero poder contar contigo, mais uma vez reforçando aqui, quem estiver acompanhando agora, quem vai assistir daqui a pouco, que depois o vídeo vai para o meu canal, aí peço para você visitar lá, se inscrever, compartilhar e assistir outros vídeos que eu tenho, inclusive outras conversas com a Nayara. Me seguir nas redes sociais, palestrante Leandro Maia, e a Nayara também, né, os trabalhos que ela faz, é tudo que ela desenvolve aí, participa de tanta coisa que é difícil até acompanhar. Mas é isso, te agradeço, admiro e realmente cada dia mais que a gente possa estreitar esse diálogo aí, tá bom? Eu que agradeço, Leandro, e espero que a gente possa continuar essa conversa em outra oportunidade. Tá bom. Espero também que possamos esse desejo aí, independente dos costumes de cada um, das tradições, que você tenha boas festas, um bom final de ano, né? Não creio nessa coisa tão delimitada, né? Não sigo muito isso, mas que seja, né, pelo menos um ano que vem, 2021, melhor que 2020 em todos os sentidos possíveis e que a gente possa se cuidar, se possível cuidar do outro, né, fazer nossa parte e não desistir. Como você falou, da política, da vida, da humanidade, de nada, né? Daquilo que a gente acredita que é importante, tá bom? Sim, com certeza. Fique bem, um abração, tenha uma Você boa noite, também. um bom descanso, tá bom? Boa noite e bom Até a descanso. Até próxima. a Até a próxima. próxima. Tchau. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui, né? Tem a questão do tempo, que está dentro daquele mínimo que a gente se programa, mas é um assunto, né? É um tema assim, quando a pessoa tá no sangue, ou se envolve, ou gosta, ou é aquilo que ela tem prazer, né, em fazer e falar, o tempo voa, né? Parece que o tempo voa. Eu agradeço a todos vocês aí e logo logo esse vídeo estará lá no canal. Uma pena que em alguns momentos aqui a tela da Nayara escureceu, porque realmente ela tinha falado que a bateria dela não estava próximo do 100% quando ela começou a live, né? Ela não pôde se programar assim para estar com a bateria completa, mas foi válido. O áudio estava perfeito, a conversa. E é isso. Vou encerrar aqui. Agradeço a cada um de vocês que deixou aí um comentário principalmente. E se possível, a gente dá um retorno. Quem estiver acompanhando ainda, quem assistir, vou fazer questão de falar os nomes aqui, tá? É algum prazer. Pessoas que entraram e acompanharam um pouquinho a live. Ana Barbosa, o Teixeira, Varjão, Rafa Atig, Álvaro Pereira, Santana Tatira, Cadu Viva Guitar, Davi Lira, Ana Jube, Patrícia Conta História, Maria Socorro Gui Otaviano, Alberto André BM, Danilo RPC, Axel Rose, Juliana NCB, Treinador Valadares, e bastante, hein? VV Grossman, Diogo H. Portes, Cris Tropical, Ozaki Nana, Vitor Rars, é isso? Tatis Leão, André Bacarim, Bruno Frago, bastante. Sara Sanches Rio, Jéssica
Jéssica 10, muito obrigado por cada um aqui, tá, que participou, que deixou aqui seu comentário. Gui Otaviano disse que é necessário que existam adversários na política. A partir do momento que não existem adversários e opositores, a democracia morre. É verdade. Democracia é isso, é divergência, é multiplicidade, diversidade. O Gui Otaviano também disse, a MDB e PP são gigantes em nível municipal e se aproveitam da polarização gerada na política atual para voarem sem reconhecimento. Ele também disse, é muito vago pensar somente a esquerda ou direita. Temos questões sociais e econômicas que fazem com que esse conceito possa flutuar. É verdade, claro, não é, isso só não basta, mas é um ponto de partida, pelo menos. Para muitos seria já importante realmente entender por quê. E não só aquela coisa dessa, eu simpatizo com isso aqui, então se ele diz que aquele lado lá é o mal, é errado, então eu vou concordar. Não, que a pessoa tivesse o mínimo de noção do que significa cada conceito. Ele também disse que o brasileiro acha que vive em uma novela da Globo, onde existem mocinhos e vilões somente. É verdade. Não existe só pessoas de um lado ou do outro. É verdade. Tem mocinhos que cometem alguns erros como se fossem vilões, e tem vilões que eventualmente fazem alguma coisa boa. Sabe-se lá por qual razão, mas existe. Então é isso, vou finalizar, já li aqui os comentários, os nomes aqui, tentei, né? Ler aqui os nomes dos usuários, né? Dos amigos aqui do Instagram que passaram pela live e assim que for possível o vídeo estará no meu canal, se possível sem nenhuma edição. E é isso, agradeço. Vai lá, se inscreve, Palestrante Leandro Maia, o link está lá na minha bio, o link do canal, e ali você tem dezenas até centenas de vídeos para você passear. Te agradeço pela tua companhia e audiência. Um abraço e até mais. Se cuida.